Aê, pessoal, estamos de novo aqui com o Movimento de Liderança Jovem. Eu sou a Rita. Olá, pessoal, eu sou a Thalita. A gente também está aqui com a Martinha, com o Léo. Oi, gente, é a Marta que está falando. Tudo bom com vocês? Oi, aqui é o Léo e vamos começar. Vamos lá. Primeiro, relembrando vocês os nossos contatos. A gente tem um e-mail só desse movimento, que é o arevelacãomlj@gmail.com. Vocês podem mandar as suas dúvidas, as perguntas, qualquer comentário para esse e-mail e também o contato de vocês para a gente poder colocar vocês no grupo do WhatsApp que a gente está fazendo. E claro, também a gente aceita elogios, né? Mas aceita críticas também do que a gente pode melhorar no programa. Tá? Relembrando um pouquinho aqui, né, o que a gente falou no programa anterior, a gente falou um pouquinho sobre consagração, né? Como que a gente confirma um campo, como que a gente confirma um modelo novo. E dentro desse assunto a gente vai falar sobre uma coisa muito legal que a Ritinha vai fazer aqui a introdução. A frequência! Isso, hoje a gente vai falar da frequência. A gente deu uma pequenininha introdução no outro programa, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais para vocês entenderem. Então, a Ritinha aqui vai começar falando um pouquinho, né, do que é a frequência, né? Porque tudo tem frequência, né, Ritinha? Tudo é formado de átomos e eles se mexem e formam uma vibração e isso não é visível, mas toda a matéria é formada por esses átomos. Então, gera uma frequência em tudo vibracional. Então, cores têm frequências, né? Os sons têm frequências que vão propagando pelas ondas, né? Cheiros, muitas vezes a gente, sabe quando a gente sente aquele perfume, lembra de alguém especial que usava esse perfume? Então, ele ativa em você uma memória, né, gera uma frequência para você e aquela frequência ativa essa memória positiva ou pode ser negativa também, né? Sim, tem os cheiros ruins por aí. Muito legal isso, né? E se tudo tem frequência, a gente também tem uma frequência, não tem? Temos. Assim como todas as coisas, a gente também é formado por átomos, né? E os átomos têm uma frequência. Sim. E não só o nosso corpo, mas os nossos pensamentos e sentimentos também geram uma frequência. E a gente vai falar um pouquinho dessa importância, né, aqui um pouquinho mais para o final, a gente vai falar dessa importância de se manter positivo, né, que é realmente a frequência que a gente emite. Lembrando que a frequência ela vai vir a partir do que a gente pensa, e a gente vai acabar sentindo alguma coisa, e quando a gente sente, a gente acaba emanando essa frequência, né, essa vibração. Isso, ela gera, porque ela gera um significado também, né, que é o significado que movimenta esse campo vibracional, né, que a gente emite o tempo todo. Então, muitas vezes a gente está falando, fica o tempo todo falando de doença, de coisa ruim, e aí quando a gente mal vê, a gente está com uma dor de cabeça super forte, está com alguma coisa ruim, porque isso daí vai fortalecendo, né, modifica a sua vibração pessoal. E tudo começa com uma célula, né? Sim, tudo começa porque ela emite essa frequência. E as frequências semelhantes, elas se atraem. Então, se você está com uma frequência alta, você vai atrair coisas que estejam nessa frequência alta também. E uma vez que você está numa frequência baixa, você vai atrair coisas de frequência baixa. E doenças, né, essas coisas negativas que acontecem são frequências baixas. Então, se está acontecendo com a gente, é porque, de alguma maneira, a gente está emitindo também essa frequência baixa e, por isso, a gente está atraindo isso. Uma coisa legal também de reparar é que, às vezes, nosso dia está tudo bem, ok? Aí você acorda e bate o pé. Acho que provavelmente vocês já devem até ter ouvido esse exemplo, mas você bate o pé. Aí você já fica nervoso, aí você fica irritado, aí você sai de casa. Aí na hora que você sai de casa,
alguém vai, já tromba com você, briga com você, aí você chega na escola ou na faculdade, aí o pessoal já começa a falar alguma coisa que te desagrada, aí você já vai brigar com outra pessoa, e as coisas vão acontecendo, aí você fala, nossa, meu dia tá horrível, e você confirma, acaba confirmando e acaba atraindo mais disso, ou seja, tudo porque em algum momento do seu dia, que foi nesse momento que você bateu o pé, você gerou um campo, uma frequência negativa e acabou atraindo aquilo para você. E, às vezes, é até sem perceber. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nas coisas que a gente faz para elas não se tornarem, assim, automáticas e ficarem despercebidas, né? E a frequência, né, não só nossa, assim, que a gente acaba atraindo as situações à nossa volta, elas também agem em objetos ou qualquer coisa do gênero, né? Tem um experimento muito legal, que é o experimento da água, que quem fez foi o Masaru Emoto. Depois a gente até pode deixar o linkzinho, né, dessa experiência ali na descrição do vídeo, que ele pegou vários copos d'água. É muito legal. É muito legal, né? E a água, quando a gente olha a água no microscópio, ela tem vários formatos, vários cristais, né? As moléculas parecem uns cristais, assim. E aí, quando ele colocou vários copos de água, e para cada um ele emanou um sentimento diferente. Então, tinha o copo que recebia amor, o que recebia gratidão, o que recebia raiva, o que recebia ódio, né? E até a questão de músicas também, né? Músicas eruditas, né? Músicas clássicas. Ele também colocou, né, alguns copos sobre essa frequência, colocou sobre algumas outras músicas também. Era legal que ele até ia falando assim, só de falar a palavra amor, as moléculas reagiam de um jeito, ou falar ódio. Por mais que você não estivesse sentindo, mas a palavra já como um todo, assim, eu acho que até pela mente coletiva, que o amor tem um significado bom e ódio ruim. Então, você nem precisa estar sentindo, mas só de falar sobre isso já gera um formato diferente em cada molécula. Sim, é isso que, né, assim, para finalizar, o que é legal de ver, né, nesse experimento. Depois que ele emanou esses sentimentos e até colocou as músicas e tudo mais, as moléculas de água ficaram com formatos diferentes. Aquelas que tinham sido irradiadas com amor, com gratidão, né, com frequência positiva, com frequência alta, com coisas boas, as moléculas ficavam lindas, né, pareciam mandalas. E aí, aquelas que foram irradiadas com frequências baixas, como ódio, raiva, né, ou qualquer coisa assim, esses sentimentos negativos, as moléculas ficavam assim, tipo, todas bagunçadas, ficava uma coisa bem feia. E o importante é falar que o quê? Essa água era a mesma água. Ele pegou a mesma água e separou em diversos copos, mas era a mesma água, não é? Sim, né? Então, assim, com isso, né, a gente consegue ver o quanto essa frequência faz diferença ali nas moléculas, né? E pensando que a gente também é formado de 70% de água, imagina o que faz nas nossas moléculas essas frequências. Isso mostra muito também a força da palavra, né? E o significado de cada palavra para o nosso campo, né? Sim, por isso que é muito importante, né, sempre manter uma frequência positiva, justamente para atrair coisas positivas, né? Não só faz bem para o nosso organismo, mas também atrai somente situações positivas para a nossa vida. A gente começou a falar um pouquinho no episódio anterior sobre os objetos, né? E os significados que eles têm, né? E como isso é relacionado à frequência, né? Sim, né? Como a Ritinha mesmo falou no comecinho do programa, tudo é formado de átomos e tudo tem frequência. Então, os objetos também têm frequência. Tem. E daí, a gente até falou, vai consagrar, a gente até brincou, né, de não consagrar um sangue de boi, coitado, né? Mas, por exemplo, o vinho, né? Quando um vinho de boa qualidade, ele é feito já desde o começo, desde quando é plantada aquela sementinha da uva, ela já é plantada com uma intenção, com um propósito, já tem ali um significado, que vai ser um vinho bom. Então, desde que é plantado, passa por todos os processos dentro dessa intenção de ser um vinho bom.
Então, isso é diferente. Por isso que a gente brinca, né? Sim. Comparando um com o outro, mas isso é verdade. Ele né? já vem com uma frequência, né? E além disso, existe a mente coletiva também. Então, um vinho, né? Quando a gente fala, por exemplo, sangue de boi, a mente coletiva, né? Ele já está na mente coletiva como um vinho mais barato, né? Um vinho assim mais simples, mais popular. Já um vinho mais caro, ele já está também na mente coletiva como algo mais próspero. Então, não só a frequência que o objeto, o líquido que seja, já traz consigo mesmo, né? Desde a fabricação e tudo mais, a mente coletiva também influencia na frequência. Isso funciona também, além de para os vinhos, para todas as marcas que são famosas, por exemplo, vamos pegar Rolex, que é uma marca que já está ligado com a prosperidade, porque são produtos com uma ótima qualidade, claro, e são relativamente caros, dependendo do seu ponto de vista. Montblanc, Rolex, Chanel, todos esses produtos. E aí esses produtos são falsificados. Aí o que entra? Entra uma parte que aquilo lá foi produzido com uma intenção totalmente diferente. Embora pode ser parecido, e se você quiser usar para parecer que você tem ostentação, é uma coisa que você acaba trazendo um significado totalmente negativo para você, porque você está ligado com uma outra egrégora que bem diferente da prosperidade. Porque, assim, eu acho que assim, não é só o que as pessoas olham e veem, nossa, você está usando alguma coisa que é de marca. Porque se aquilo é falsificado, quem produziu aquilo não tinha uma intenção assim favorável, não era aquela mesma intenção original daquelas marcas famosas e positivas. Eles estavam com uma outra intenção. Então, assim, lembra que tudo aquilo, até chegar em você, foi produzido com alguma intenção. Quem estava comandando aquilo foi colocando a intenção nas coisas. Então, não importa se é novo ou não, mas de quem e como foi produzido aquilo, entendeu? Então, eu acho importante ressaltar isso também. E além, né, de todos esses objetos que a gente está falando, né, essa questão da fabricação e tudo mais, das bebidas e tal, a gente tem, né, um objeto que é muito utilizado para consagração, que são as pedras. Nossa, a gente tem um monte de pedras lindas aqui na escola, né? São maravilhosas e elas têm uma frequência incrível, porque aqui elas são consagradas, né? A gente trabalha o campo delas. Não só por isso, né, tá? É também porque o significado que ela tem histórico, né, sempre foi associado com coisas positivas. Então, ela não tem uma conotação negativa. Sim, então na mente coletiva ela já está como algo muito positivo, né? Além de ser uma coisa totalmente natural, da terra, Sim, né? ela já vem com essa frequência da natureza, né? Não teve manipulação humana. Ela já é, né, formada ali na natureza, então ela já vem com uma frequência muito, muito favorável, né? Que é a frequência pura, que é da natureza mesmo. E a gente tem algumas pedras que a gente sabe assim que são consagrados já para devidos fins, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma pedra rosa significa amor. Então, consagrar uma pedra rosa para um relacionamento, por exemplo, já é mais favorável do que tentar colocar uma intenção em alguma outra pedra. Uma ametista, que é violeta, que significa transmutação. Sim, uma pirita, que é dourada, que é para prosperidade, porque ela lembra ouro. Você olha a pedra, parece um pedacinho de ouro. Ai, que beleza. Então, elas já vêm com essas frequências. E a pedra, ela tem uma frequência muito forte, né? Então, a gente pode, além de usar essas pedras, né, que a gente fala que já são consagradas para certas coisas, a gente pode consagrar outras pedras para aquilo que a gente quer. É só a gente colocar a intenção daquilo na pedra. Ô, Thay, me fala uma coisa. Por que nós devemos manter a nossa frequência positiva? Então, a gente estava falando, né, um pouquinho ali no comecinho do programa que a gente atrai aquilo que a gente emite, certo? Então, se a gente está emitindo uma frequência positiva, a gente vai atrair situações e coisas que tenham frequências positivas. Exato. Então, isso é a importância, né? Se a gente quer que tudo realmente ande bem, que tudo esteja funcionando, né, de uma maneira favorável, da maneira correta, a gente precisa emitir essa energia também. Então, a importância de estar numa frequência positiva é exatamente isso, para a gente atrair apenas coisas boas e, é claro, facilitar que a gente alcance nossas metas e tudo mais. Falando assim, né, parece fácil. Vou manter minha frequência positiva. Só que quando você toma essa decisão, é aí que tudo vai começar a te testar e vai acontecer um monte de coisa na sua vida. Você vai falar, nossa, mas não dá para eu ficar positivo, porque acontece isso, porque acontece aquilo, porque meu pai briga comigo, porque eu tiro nota ruim na escola, sei lá o quê.
porque eu brigo com os amigos, enfim. Só que é nesse momento que você vai provar para você mesmo e para o universo se você consegue vencer essa barreira ou não. Então, é por isso que é muito importante você prestar atenção no seu dia a dia. Porque usando aquele exemplo que eu dei de, se você bater o pé de manhã e já ficar reclamando o dia inteiro, pronto, é isso. É assim que o meio e o universo queriam que você se comportasse. Então, é importante você prestar atenção a cada detalhe do seu dia a dia. E sempre quando você ficar irritado com alguma coisa e quiser reagir àquilo, tomar uma ação diante daquilo ruim que te aconteceu, você tem que falar, opa, calma aí, não é assim que eu vou resolver as coisas. Então, posso ficar 5 minutos irritado, mas depois desses 5 minutos eu não vou mais, eu vou sair dessa frequência. Você pode até estabelecer um tempo para você, que eu acho que é legal e ajuda você a transmutar o seu campo mais fácil, né? E também parar de culpar as outras pessoas. Entender que o campo, você que está gerando. Tudo que acontece com você que gerou de alguma forma. Então, não é outra pessoa que está causando. Eu estou assim porque tal pessoa fez isso e me deixou irritado. Não, é você que está gerando de alguma forma esse campo. Aí que entra a parte de como manter uma frequência sempre positiva, sempre estar bem. Aí entra a primeira coisa. O primeiro ponto é você sempre estar em harmonia em tudo. Ou seja, o meio vai começar a te testar, vai querer, sei lá, colocar algumas situações, algumas coisas. Você tem que estar em harmonia com aquilo. Estar em harmonia não é você aceitar aquilo ou gostar daquilo. É você simplesmente não conseguir, não brigar, não se abalar, não ficar mal com aquele acontecimento e aceitar. Porque aquele acontecimento aconteceu por algum campo que você gerou, alguma coisa. Porque tudo é gerado através de campos e forças. Sim, retomando um pouquinho, né, o exemplo que a Marta deu no começo, para a gente sempre manter o mesmo exemplo. Digamos que você acordou e bateu o dedinho, e aí você vai ficar irritado. Mas, às vezes, bem na hora que você acordou, você, passou um pensamento pela sua cabeça, tem que acordar, tem que ir para o trabalho. E isso é um pensamento negativo. Com isso, você começou a gerar uma frequência negativa, e quando você levantou, você bateu o dedinho. E, às vezes, começa no dia anterior. Antes de dormir, você já está, e amanhã vai ser fogo. Amanhã vai ser aquele dia, tem uns zilhões de coisas para fazer. Ai, que saco, não sei o quê. Já começou aí, né? Aí quando você bate o dedinho, dá aquele start de pensar, nossa, hoje meu dia vai ser horrível porque eu comecei batendo o dedinho. Aí começa a acontecer coisa ruim e você fala, nossa, hoje meu dia tá horrível. Aí acontece mais coisa ruim e daí você vai só alimentando esse campo de negatividade pro seu dia. Uma dica, assim, e que o Léo falou que precisa estar sempre em harmonia com aquilo ruim que acontecer a você. Uma dica que eu costumo usar é assim, sempre quando acontecer alguma coisa de ruim, você tentar pensar assim, não, mas isso está acontecendo por algum motivo, isso vai me ajudar a evoluir, isso é para o meu bem. Porque isso, de certa forma, você acaba aceitando a situação, mas não que você vai aceitar para aquilo acontecer sempre. Quando você aceita e você para de se revoltar com aquilo de ruim que está acontecendo com você, as coisas se acalmam. E aí você acaba até eliminando esses outros aspectos negativos do seu dia, porque você não está nessa frequência. Sim, exatamente. É perceber o que acontece, né? Voltando de novo no exemplo, por exemplo, bater o dedinho é parar e pensar. Eu bati porque aconteceu alguma coisa. Ou pensou alguma coisa na noite anterior, né? Ruim, ou na hora que acordou. Uma hora que você identifica, já fica muito mais fácil mudar. Então você fala, eu bati o dedinho porque na hora que eu acordei eu reclamei que, sei lá, tem que ir para a escola, por exemplo. Então você já muda isso e aí você já muda a frequência do seu dia inteiro. Então, vamos retomar aqui uma coisa que a gente já falou, que é aquele exercício da gente ficar mais consciente das coisas, né? Sim. Prestar atenção no que significa cada coisa para você, cada pessoa, o meio que você está, se aquele meio está te trazendo o que você quer vibrar, né, realmente. E se você está naquele meio, por exemplo, negativo, é porque você está vibrando negativamente. Que você fez, né, para atrair aquilo. Então, isso é um dos grandes segredos, é ficar consciente o tempo todo e analisando as situações. Então, se acontecer uma coisa boa, você já remete que você está positivo. Agora, se acontecer alguma coisa ruim, remete que você está negativo. Aí é legal voltar um pouco para perceber o porquê você estava negativo e aí mudar isso. Exato. Olha para aquilo, fala, calma aí, isso daqui gera o quê para mim? Quando eu vejo tal objeto, quando eu vejo tal situação,
aquilo gera o quê para mim? Traz que significado, que vibração para mim, né? Sim. E daí sim, sabendo, você consegue modificar isso. Ó, a gente já está chegando no final, Marquinhos já está aqui, ó, atrasados, a gente já falou muito. Então, para finalizar, só passa mais os nossos recadinhos, tá? Claro, de novo, né, os contatos para que vocês passem realmente todos os seus comentários, as dúvidas, as perguntas. Repetindo aqui o e-mail, é o arrevelacãomlj@gmail.com. Em breve a gente vai ter novidades aí nas redes sociais. E não esqueçam também de mandar o contato para vocês, que a gente está com uns planos bem legais para o grupo que a gente, né, tá formando no WhatsApp. Então vai ter práticas aí, desafios diários, vai ser uma coisa bem legal. Venha para cá com a gente, se una nesse movimento maravilhoso que a gente está agora. E é isso, pessoal. Um beijão. Queria me despedir também, gente. Beijo. Boa semana para vocês. Beijão, gente. E até mais.